do tempo normal. Com a palavra, o deputado Chico Alencar, próximo inscrito. Doutor Fábio Conder Comparato, o senhor tem a idade para ser irmão mais velho e mais sábio e mais experiente de toda cidadã e todo cidadão lúcido e democrático desse país. E eu tenho muito orgulho de me incluir entre esses milhões. Vou começar concordando com o general Luiz Rocha, com quem já debati em outros ambientes essas questões. Concordando no seguinte sentido: de fato, a lei de anistia, como toda lei, obedece a um contexto político. E esta lei, que não é intocável, que merece o julgamento e a reavaliação da história, como toda e qualquer lei, inclusive as cartas magnas, ela obedeceu a um momento de transição pelo alto, controlada pelo regime, dentro dos pactos que foram se estabelecendo. Segunda concordância com o general Luiz Eduardo: o crime de tortura, este sim, ultrapassa os tempos, as sociedades e as épocas, é hediondo e tem que ser banido do Brasil e do mundo. Hoje, ontem, como resgate da memória do praticado, para que ele não seja reiterado. É abominável, é um crime de lesa humanidade. Aqui, na extinta União Soviética, onde quer que haja um ser humano, em qualquer circunstância, ele ser torturado é repudiável por qualquer pessoa de bem. A diferença da tortura que hoje existe em delegacias e presídios é que ela, ao contrário do tempo da ditadura, escondida, vem à luz muitas vezes. A impunidade existindo é por deficiência da justiça, dos procedimentos, inclusive investigatórios. Não porque os presos não têm o ideário marxista-leninista. Seja esse ideário, seja qualquer outro, nada justifica a tortura. O regime, e aí começam as diferenças entre alguns de nós aqui. O regime, inegavelmente, montou uma máquina de tortura lá no nosso Rio de Janeiro, sob a superfície do quartel da Polícia do Exército, na Praça Lamartine Babo, havia um centro de tortura especializado. Aliás, em muitos outros lugares do país, a ponto do Brasil, daquele regime civil-militar, sim, exportar know-how de tortura para outras ditaduras da América Latina. Isso é diferente qualitativa e quantitativamente de episódios que podem ter acontecido de um aprisionado por um movimento revolucionário da época, de contestação à ditadura, ter sido estapeado ou, eventualmente, vamos considerar isso, torturado. Há uma qualidade diferente em ambos os procedimentos repugnantes, repito. Aliás, o embaixador Elbrick reconheceu que foi muito bem tratado pelos guerrilheiros à época em que esteve sequestrado. Mas vamos admitir que houve atitudes não consentâneas com o humanismo, inclusive, que todos defendemos aqui, ou pelo menos proclamamos. É diferente um regime montar uma máquina de tortura com recursos públicos e impróprios públicos, ou casas clandestinas pagas indiretamente, de maneira corrupta, com dinheiro público, de episódios isolados aí, que, aliás, não foram contemplados pela lei de anistia, que diz lá que os condenados, e foram muitos, e foram todos, por crimes de assalto, sequestro, terrorismo e atentado pessoal, estavam fora da lei de anistia. Então, a esses que eventualmente tenham cometido atos
lesivos à pessoa humana na resistência à ditadura, o castigo já foi dado e foi cruel, e foi violento, e foi muitas vezes sumário. A sociedade apoiou as ações do Estado contra a luta armada. Não chegarei aos 8 minutos do meu antecessor, 5 presidente. minutos. Pois é. A sociedade, a ditadura era civil-militar, sem dúvida. Tinha uma base social, inegavelmente. A alta hierarquia da nossa Igreja Católica, deputada Luísa Erundina, apoiou o golpe e os momentos iniciais da ditadura. A grande imprensa também, em seus editoriais. Depois ela própria foi censurada e, felizmente, Dom Paulo Evaristo Arne, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga e tantos outros da própria cúpula viram que aquele regime era nefasto. Mas uma sociedade sob censura, que não tinha conhecimento do que acontecia, e vigilância e inspeção política permanente, mentira oficial, como o caso terrível do Rio Centro, ela não tinha noção, até porque o próprio regime, com má consciência, jamais admitiu, como o doutor Belisário lembrou, que praticava tortura. E, por fim, os derrotados receberam tudo, disse o general Luiz Rocha. O que mais querem? Sabe o que a sociedade quer? Não é dinheiro, não é reparação, é direito à memória, saber quem torturou, como torturou, onde torturou, desapareceu, onde jogou os corpos, e a mando de quem, sobretudo, como aconteceu em outros países vizinhos, verdade e justiça. É isso que os projetos do deputado Marco Rolim, de 1999, da deputada Luciana Genro, que eu depois tive a honra de reapresentar, inspirado, inclusive, com o notável saber jurídico do Dr. Conder Comparato, e agora a deputada Luísa Erundina, queremos memória, verdade e justiça. Isso é bom para o país e para o futuro dos nossos filhos.